Hoje nós vamos conversar sobre o tema Culpa Humana e Graça de Deus, que é a 6ª lição da revistinha. Bom, para começar, a primeira coisa que nós temos que pensar a esse respeito é separar em 2 tipos básicos de culpa, tá? O primeiro tipo a gente vai chamar de objetiva e o segundo de subjetiva. O que seria a culpa objetiva? Bom, objetivo já fala, né? É uma coisa fixa, externa a nós, né? Subjetivo tem a ver com aquilo que é interno a gente. A culpa objetiva, ela acontece quando você quebra alguma lei, né? Quando você é considerado culpado em algum tribunal dos homens ou de Deus, tá? Ou algum tribunal assim também, né? Eu quero dizer, por exemplo, um amigo seu, alguém que te julgou, seus pais, viu o que você fez, discordou, falou, não está certo. Quando a gente transgride alguma norma, então, ou alguma lei, alguma ideia que tem uma força de lei de algum grupo de pessoas funcionando como um tribunal, né, nos condenando, a gente tem uma culpa objetiva em relação a esse grupo de pessoas, a essas normas. E a culpa subjetiva, ela acontece quando a gente sente que o que a gente fez foi errado, né? Então é uma coisa interna, tem a ver com os nossos sentimentos, né? Porque a gente pode, e todo dia, né, a gente quebra diversas leis que são importantes para algumas pessoas, mas são importantes para outras, né? E você não, então, necessariamente vai se sentir ruim quebrando qualquer tipo de lei. Por isso que é interessante fazer essa distinção em termos teóricos para a gente discutir o assunto. Mas assim, falando agora a respeito da culpa com relação a Deus, que é o que interessa para a gente, né, principalmente. A culpa, ela é um sentimento negativo, no mesmo sentido que outros sentimentos a gente já estudou nessa EBD, que eram negativos, como a depressão, ou tristeza, o medo. Só que assim como esses outros sentimentos, a culpa tem uma função útil para a gente. Ela é também algo bom. Vamos ver na Bíblia como falar isso. O texto que a gente vai ler agora está em 2 Coríntios, capítulo 7, versículos 8 e 10. Acompanhe aqui comigo. Então, Paulo está falando a respeito de uma carta anterior à qual ele já tinha enviado. Possivelmente 1 Coríntios. Na verdade, pode ser que Paulo tenha escrito outras cartas além de 1 e 2 Coríntios para a igreja de Corinto, né? Então, a gente não tem certeza que é 1 Coríntios, mas a partir do versículo 8. Porquanto, ainda que vos tenha contristado com a carta, não me arrependo. Embora já me tenha arrependido, vejo que aquela carta vos contristou por breve tempo. Agora, me alegro não porque fostes contristados, mas porque fostes contristados para arrependimento, pois fostes contristados segundo Deus, para que de nossa parte nenhum dano sofresseis. Porque a tristeza segundo Deus produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. Então, aqui, Paulo tinha escrito essa carta e os irmãos tinham ficado tristes com o que Paulo tinha dito a respeito deles. Só que foi uma tristeza que os conduziu ao arrependimento. Então, se houver arrependimento é porque eles se sentiram culpados de alguma coisa, não é verdade? Então, a culpa, o lado positivo da culpa, é que quando a gente sente, né, quando bate essa tristeza, a gente pode se voltar, perceber que a gente errou, né? É uma espécie de... é uma dor moral, né? Quando a gente machuca o pé, quando corta o seu pé e ele começa a doer, essa dor, ela serve para nos informar que tem algo de errado com o nosso pé.
Analogamente funciona com os nossos sentimentos morais. Quando a gente sente uma dor no coração, é para também informar a gente que o que a gente fez ou que tem alguma coisa que não está certa, não está boa. Então a culpa tem valor para a gente, sim, né? Eu tinha um amigo que não era cristão e ele falava assim: culpa é para cristão. Bom, eu penso que nós somos abençoados por podermos sentir culpa, né? Pior seria se a gente fizesse o mal e nunca se sentisse culpado de nada. Mas é claro que a culpa não deve ser também um sentimento que deva, assim como os outros, tomar conta da nossa vida. A gente tem que tratar isso, né? Então, a culpa, como eu já disse, ela nos informa que tem algo errado, que a gente fez algo errado, que tem alguma coisa que precisa ser ajustada. Depois que a gente ajusta isso, esse sentimento precisa desaparecer. Então, é sobre isso que também a gente vai conversar hoje. Agora, então, às vezes, a gente pode ter, irmãos, alguns conflitos dentro da gente que não são adequados, tá? O que eu quero dizer com isso? Muitas vezes a gente se condena por coisas que a gente não precisava se condenar, tá? A nossa consciência não é o Espírito Santo. Nossa consciência não é o Espírito Santo. A nossa consciência pode ser usada pelo Espírito Santo, mas não é igual a ele, né? O Espírito Santo pode usar a nossa consciência como pode usar qualquer outra coisa para falar com a gente, certo? Então, mas vamos ver um caso assim na Bíblia, para vocês terem uma noção melhor do que eu estou falando. Eu vou ler Romanos, capítulo 14, versículo 2. Essa versão diz assim: um crê que tudo pode comer, mas o débil come legumes, né? Ou algumas outras versões trazem em lugar de débil fraco, né? Um crê que tudo pode comer, mas o fraco come legumes, né? O fraco aqui, fraco na fé. Quer ver? Eu vou ler também o versículo 14 para ajudar a contextualizar melhor. Ele diz assim: eu sei e estou persuadido no Senhor Jesus de que nenhuma coisa é de si mesma impura, salvo para aquele que assim a considera. Para esse é impura. Então, qual que era a situação? Você tinha alguns irmãos que achavam que era algum pecado comer carne, e aí só estavam comendo legumes. Então, eles achavam que era algum tipo de impureza, não importa qual era o erro em particular. O apóstolo Paulo diz assim: eu sei no Senhor que não é problema nenhum, então não tem problema eu comer. Mas para o irmão que na consciência dele achava que era errado comer, aquele irmão não deveria comer. Esse irmão era fraco, ele ainda não tinha entendido muito bem o que Deus tinha para a vida dele. Mas já que ele achava que aquilo era errado, ele não deveria praticar, ainda que outros irmãos praticassem. Estão entendendo? Quer dizer, a consciência daqueles irmãos que não comiam carne dizia para eles: não come carne, comer carne é pecado. E eles estavam errados, ou seja, aquela consciência que eles tinham não era informada pelo Espírito, era informada por uma má concepção que eles tinham da palavra. Mas aí Paulo orienta: não force a sua consciência, tá? Se você acha que aquilo é pecado, não faz, só porque outros estão fazendo. É um gatinho. Certo, irmãos? Então, nesse caso, a gente vê assim um caso na Bíblia, onde a gente pode ser levado a pensar que alguma coisa é pecado e sentir culpa de repente se a gente fazer isso, mas não é o caso, tá? Então, qual que é a solução para isso? Bom, é lógico que é se informar mais da palavra de Deus, procurar entender ela melhor, para você ter uma consciência alinhada com a palavra de Deus, não com seus preconceitos, com aquilo que você acha que é certo ou errado, tá? Então, mas tá legal.
Mas vamos supor que eu me sinto culpado de alguma coisa, eu transgredi, eu tenho culpa diante de Deus, eu tenho culpa diante dos meus pais, do meu cônjuge, e eu me sinto mal por causa disso. O que eu devo fazer? Bom, os irmãos devem ter claro isso. Eu imagino que o Senhor perdoa os nossos pecados. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Então, irmãos, para a gente conseguir o perdão de Deus, basta a gente pedir perdão em nome de Jesus Cristo, que nós conseguimos. Deus é generoso assim. Agora, claro que isso tem algumas ressalvas, né? Você tem que ter arrependimento. Jesus Cristo também ensina que você precisa ser uma pessoa que perdoa também para receber perdão, né? Quer dizer, se a graça de Deus te alcançou, essa graça é grande o suficiente que ela vai além de você, né? Ela transforma você. E se você foi perdoado, você também perdoa. E não pode ser também da boca para fora, né? Por isso tem que ter arrependimento, né? Tem que ser algo que vem do coração. Algo que você realmente entendeu que o que você fez foi errado e que você não quer mais isso para a sua vida. Não é só um remorso, não é uma culpa a culpa que vem de Deus, né? Digamos assim, é a culpa que te leva ao arrependimento. Não é a culpa que te leva a ficar, é verdade, o que eu fiz foi errado, mas faria de novo. Não tem arrependimento, né, numa atitude assim. Então, mas mesmo assim, né, eu acredito que tudo isso não deva ser novidade para os irmãos, mas o que eu queria falar é que mesmo assim, às vezes, você pode sentir que você não está perdoado. Você pode sentir que o que você fez foi tão errado que é difícil para você crer que está tudo pago. Aí, num caso assim, irmãos, eu acho que a gente tem que pensar algumas coisas o seguinte, a primeira é que às vezes a gente pecou contra alguém e por mais que Deus nos perdoe, fica o dano que a gente fez, né? E eu acho que a Bíblia ensina que se a gente fez algo de ruim, a gente quer perdão por isso, a gente tem que procurar restituir o mal que a gente fez, né? Lá na lei estava escrito assim, que se alguém roubasse uma ovelha, tinha que restituir 4. Quando Jesus chegou na casa de Zaqueu, e Jesus falou que havia chegado salvação, né, naquela casa, depois do quê? Depois que Zaqueu falou que ia doar metade dos bens dele para os pobres, e se ele tinha infringido alguém, ele ia 4 vezes mais pagar o mal que ele tinha feito. Eu imagino que ele pensou nesse número baseado nessa lei do Antigo Testamento. Então, existe uma dimensão social do mal que a gente faz, né? O mal que a gente faz tem um impacto real na vida das pessoas. E se a gente realmente está arrependido, a gente vai procurar consertar ou reparar da melhor maneira que a gente puder, né? Eu estou dando esse exemplo de Zaqueu, de alguém que roubou, né? Que eu acho que acontece de não ser a maioria dos nossos casos, mas é um modelo para a gente pensar os outros danos que a gente provoca, que a gente causa na vida dos outros. Se a gente realmente está arrependido, a gente tem que ir lá e procurar a pessoa e pedir perdão, às vezes também, né? Lógico, pedir perdão pelo que a gente fez, para daí também a gente ter não só o perdão do nosso Pai, mas ter também o perdão e a paz, né, com a pessoa que a gente fez mal. E isso pode contribuir para a gente ter mais paz, sentir menos culpa, né? Se a pessoa que sofreu dano falou que não tem problema, que está tudo bem, você pode seguir em frente sem remorso.
sem nenhum sentimento ruim. Agora, nem sempre também dá para fazer muita coisa. E também, nem sempre a pessoa pode ser razoável, né? Para pegar um outro exemplo assim, né, de furto. Você roubou R$10, a pessoa quer que você pague R$200 mil. Não tem cabimento um negócio desse. E aí como é que fica? Ela diz, não, se você não me pagar R$200 mil, não te perdoo. Então não tem perdão para você? Não tem paz para você? Também não é assim, né, irmãos? Acima de tudo, o que a gente precisa ter, acima do que outras pessoas pedem para nós, ou acima do que a nossa consciência pede para nós, é ter o que a Bíblia pede para nós. Então a gente, estudando a palavra de Deus, tendo noção de como a gente pode fazer o bem para alguém que a gente fez mal, como a gente pode reparar o mal que a gente fez, a gente deve encontrar paz na nossa consciência de ter feito tudo aquilo que o Senhor ordenava que a gente fizesse. Então, se mesmo tomando essas atitudes, se mesmo orando, falando com Deus, ainda restam sentimentos de culpa, meus irmãos, aí na verdade o que está por trás de tudo é uma idolatria. Aí Deus está te falando uma coisa, a serpente está te falando outra, e você está caindo no papo da serpente, está deixando o seu coração ser levado pela serpente e não pela palavra de Deus. Então, meu conselho, se você estiver numa situação assim, é que você lute com Deus, né? Faça como Jacó, não saia daqui enquanto o Senhor não me abençoar, né? Lute com Deus lendo a sua palavra, lute com Deus em oração, né? Lute com Deus indo à igreja, né? É a dieta do boi, Bíblia, oração e igreja, que é para tirar a conversa da serpente que se implantou no seu coração e não quer sair de lá. Vai ser um processo, irmãos, de destruição de ídolos, né? Às vezes você de repente teve um pai ou uma mãe que foi muito duro com você, exigia muitas coisas de você e você nunca era capaz de estar à altura do que eles te pediam. E aí depois, lendo a palavra de Deus, você vê que não era para tanto, que não era bem aquilo, que às vezes até o que eles queriam de você não era certo. Você precisa se conformar ao padrão da palavra de Deus, não ao padrão com o qual você foi criado, tá? É só assim que você vai ter uma consciência saudável e uma maneira adequada de lidar com a culpa, porque o Senhor livra da culpa, né? Eu vou ler para encerrar o Salmo de número 32. Salmo de número 32. Salmo 32. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dolo. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade, não mais ocultei. Disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas em tempo de poder encontrar-te. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não o atingirão. Tu és o meu esconderijo, tu preservas da tribulação e me cercas de alegres cantos de livramento. Então, meus irmãos, não tem outro jeito. É procurar o Senhor, confessar quando você errou, consertar o seu relacionamento com seus familiares, assim como a gente se humilha debaixo da poderosa mão de Deus, pedindo perdão, pode ser que a gente tenha que se humilhar também debaixo daqueles que a gente transgrediu. Pode ser também que a gente precise ter que se reconciliar com a igreja, e aí também é um processo que não é fácil, né? É um processo que pode ser humilhante, mas esse é o caminho para a cura, tá bom?
Porque o Senhor, a obra do Senhor Jesus Cristo veio nos trazer cura, veio nos trazer perdão. E isso era tão importante que ele teve que morrer para que a gente tivesse. Então não despreze esse perdão que ele oferece agora. Não despreze a oportunidade de ter perdão e paz das pessoas que estão próximas a você. Arrependa-se, considere seus pecados, procure pedir perdão e faça a restituição quando você puder. Tá bem, irmãos? Fique com Deus. Amém. Porta.